Olá pessoal, no ar mais um podcast Encantado Educa. Hoje nós estamos no 5º episódio. Vamos conversar bastante sobre a educação, os projetos da educação de Encantado para o ano de 2026. E claro, dentro de um contexto também de cidade, que envolve as demais áreas da administração municipal. Por isso estão aqui conosco o prefeito Jonas Calvi, a secretária de Educação e Inovação, a Stephanie Casagrande, e as coordenadoras da EMEI, a Gabriela Tebaldi da Costa, e das EMEFs, a Lili Telekin, para a gente também explorar um pouco mais dos projetos relacionados à área da educação, já que tem novidades também, tem metas novas que foram estabelecidas e a partir daí certamente o bate-papo vai ser bastante agradável. Essa é a expectativa, tudo bem, prefeito? Tudo bom, Diogo? A nossa secretária Stephanie, a Lili, a Gabi, nossas coordenadoras. Sempre é um prazer poder estar conversando com vocês, ainda mais num assunto tão importante. De uma forma geral, a educação é importante e para nós aqui em Encantado, muito mais porque a gente começou a fazer um trabalho de algum tempo já e agora a gente começa já a colher os frutos de tudo que foi plantado na educação do município de Encantado. E nós estamos gravando esse episódio mais uma vez aqui no Encanta Hub, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, que foi talvez o grande... amostra, prática daquilo que se falava lá atrás quando o plano de educação foi lançado, o programa A Inovação começa na sala de aula e já estamos aqui utilizando esse espaço, prefeito. É importante, Diogo, toda vez que a gente chega aqui no espaço, a gente lembra que primeiro, o quanto que a gente teve que trabalhar, organizar e planejar, e as nossas coordenadoras e a Stephanie, começaram a trabalhar com isso e teve alguns momentos que a gente teve que readequar, reajustar, dar uns passos para trás para poder caminhar numa outra direção. O Encanta Hub, o nosso centro de tecnologia e inovação na época não era para ser aqui, nós encaminhamos para em outros 2 prédios, nós tínhamos ainda a intenção de colocar no Cortume Moré no início, aí depois foi numa outra área, numa outra escola que pegou enchente, então foram vários momentos, e isso demonstra o amadurecimento que o município de Encantado teve, a nossa organização, enquanto se fala em resiliência, o quanto que a gente teve para poder se organizar e chegar no Encanta Hub, hoje então a gente tem o espaço, a gente tem toda a infraestrutura, a gente tem toda a estrutura para que a gente consiga agora, no ano de 2026, realmente botar em prática. Mas nós passamos um ano, de uma forma geral, reorganizando o município. Nós tínhamos, e Encantado vinha lá ainda na época do Prodel, lá 22, 21, 22, até metade de 2023, nós tínhamos um pensamento, nós tínhamos um alinhamento quando se falava em município, de uma forma geral. A educação para nós, ela sempre se destacou, sempre despontou de outras áreas, pelo encaminhamento que nós estávamos dando e pela coordenação das nossas professoras, e da educação de uma forma geral, mas chegou no momento que a gente teve que trazer tudo, todas as outras áreas do município de Encantado e tudo partiu pela educação. Hoje não tem uma área, não tem um departamento do município de Encantado que não tenha uma relação com a educação. Foi um trabalho interno que a gente teve que fazer e a nossa equipe toda começou também a compreender o quanto que é importante a gente ter esse caminho, esse alinhamento através da educação. E tem muitas ações que a gente faz que acaba refletindo na educação, e também o contrário é verdadeiro também quando a gente pega as ações do município e bota para dentro da sala de aula. Por isso que sempre para nós, mesmo a gente tendo alguns outros slogans, algumas outras frases para marcar a administração, mas a educação começa da sala de aula, isso marca muito como a administração do município de Encantado começou a alinhar essa parte da educação. Eu acho que isso está muito bem claro, para a comunidade, o que se valoriza nisso, Agora a gente teve recentemente o prêmio Professores que Encantam, que 50 projetos inscritos, quer dizer, a demonstração na prática do talento, da criatividade desses professores que certamente têm uma confiança também muito grande, não só da equipe do governo, mas das famílias, que entregam seus filhos para eles. Tu sabe, Diogo, que quando se falava na educação, o Encantado tinha
uma situação da educação e que se comparava muito com outros lugares, né? E a gente passou um tempo, né, Steph, comparando, porque Encantado tem que pegar a educação lá, por exemplo, de Sobral, porque Sobral é isso, porque fomos para Sobral. E a gente, né, foi criado algumas estruturas dentro do município, algumas pessoas vieram com esse foco, Sobral, e isso sempre causava em nós uma surpresa, assim, e um certo desconforto em saber por que tem toda essa comparação, né? Não pode ter toda essa comparação e tu pegar um município que tem o IDEB, né, que se destaca no IDEB, mas tem outros tantos desafios que não consegue cumprir. Então não adianta a gente trabalhar para fazer uma prova, né, para que naquele dia, naquele momento, os alunos se destacam naquela prova ali, e o resto do município não compreender ou não ter toda essa vinculação com a educação. E isso marcou muito, então a gente começou a compreender e entender o que a gente traz para a nossa realidade. Lá tem muitas coisas boas, como outros tantos municípios têm coisas boas. E aí a gente começa a trazer para nós, né? O que a gente pode adequar na nossa realidade. E a gente fez muito isso. Tanto é que Encantado, e a Stephanie participou de vários momentos em vários outros municípios, Encantado está junto com 10 municípios da região metropolitana. E até chegou quando a gente foi convidado para participar, Porto Alegre, Guaíba, Cachoeirinha, são municípios grandes, né? Mas por que Encantado chamou a atenção dessa organização que ela é internacional, né? Que tem atuação? Mas por que Encantado chamou? Nós temos 23 mil habitantes, tu pega esses municípios, tem todos acima de 100 mil habitantes. Então também isso começou a despertar e nós, a gente está chamando atenção para algumas coisas. Então vamos fazer isso, pegar as coisas boas que tem em vários outros lugares, né, se referindo à educação, trazer para a nossa realidade, levar isso para dentro da sala de aula no primeiro momento para o professor, que foi uma mudança que nós fizemos também, né? A gente começou, quando a gente iniciou, muitas coisas, vamos dar sistemas, programas, tablets, computador para o professor. Mas chegou um momento e disse, peraí, não adianta a gente dar um tablet, né, para as crianças levam para dentro de casa e a gente eles não estão conseguindo usar aquele equipamento de uma forma que seja mais adequada para a educação. Então também a gente avançou, a gente recuou um pouco, né? E depois não é recuar, mas é um ajuste de rota para que a gente possa chegar no objetivo. Isso a gente fez muito, né? E isso é uma qualidade nossa. A gente avança, né? Num determinado momento, vamos ter que adequar a rota, né? Não é parar, muito pelo contrário, né? Que tem aquela frase, né? Mais vale a velocidade, não vale a velocidade, mas o caminho que tu vai percorrer, né? Então isso que a gente fez e fez bastante na educação do município de Encantado. Secretária Stephanie, que avaliação dá para fazer do momento? A gente sempre cita, né, as metas, porque elas guiam vocês no trabalho, daqui a pouco readequa alguma coisa, mas está ali, está traçado, né? Não tem como fugir disso. Está satisfeita? O que tem pela frente? Achava que podia ter mais? Como é que tu avalia esse momento? Já estamos em 2026, né? 2026, isso aí. Diogo, eu acho que assim, se a gente fosse fazer uma avaliação, né, dos últimos anos e hoje a gente até estava circulando assim pelas escolas, né, o quanto a gente avançou, né? Às vezes a gente não valoriza as pequenas conquistas que impactam no dia a dia da escola, né? E talvez a gente fale pouco disso, né? Mas vamos lá, a gente lançou as 10 metas e o programa A Inovação começa na sala de aula em 2021, dezembro de 2021. Né? Auditório Itália, lotado de alunos, né? Apresentamos para os alunos o que a gente queria, viu o olho deles brilhar com aquilo que a gente estava apresentando, né? E lá para cá a gente construiu muitas dessas ações, né? Então a construção da EMEI Ciranda Porto 15, por exemplo, foi no primeiro ano de gestão, segundo ano de gestão do prefeito Jonas do primeiro mandato, né? 2022, a gente entregou ela no dia 20 de setembro, um feriado, entregamos aquela construção que hoje é modelo, né? Implantamos lá uma sementinha, que é um modelo de abordagem para trabalhar com as crianças baseado em Rede Emília.
Hoje a gente tem formação, pois a Gabi pode falar um pouco mais sobre isso, mensal com os professores, com os atendentes das EMEIs, trabalhando essa abordagem. Agora, no início desse ano, a gente vai trazer um evento a nível nacional para Encantado. Encantado vai ser o único município do Rio Grande do Sul que vai receber essa mostra do Reggio Emilia, e nossos professores vão receber essa formação também aqui. Então, avançamos na educação infantil. Temos coordenações dentro das escolas, que era uma coisa que não tinha. As nossas equipes administrativas se resumiam na figura da diretora. Então, a diretora abria a porta, atendia telefone, fazia matrícula, atendia pai, atendia professor. E isso qualifica o trabalho da sala de aula. Porque é isso que o prefeito traz da educação. Ela tem que mudar a comunidade, ela tem que fazer bem para a cidade dela, ela tem que reverberar, tem que dar resultado. Não adianta a gente ter um IDEB de 9,8 e ter uma comunidade pobre, um município não se desenvolver, né? Ela tem que surtir efeito na sociedade. E eu acho que é isso que a gente busca quando a gente qualifica esses espaços. Então, ter equipes diretivas maiores para atender melhor o aluno em sala de aula, para atender o professor. A escuta constante dos professores, a gente faz isso muito, né? Através de formulário, através de conversa, de café, né? A mesa do pacto que foi reativada e tem os professores aqui trazendo suas demandas também. Isso tudo vai criando o ambiente e vai dando resultado. Né? A gente percebe, assim, a gente faz uma avaliação todo fim de ano de todas as nossas ações e comemora essas pequenas coisas, porque é isso que impacta no dia a dia das nossas escolas, né? Colocar a lupa lá, né, na aprendizagem do aluno. Eles estão se alfabetizando, a gente está conseguindo cumprir essa missão. Por que isso é tão importante? Por que o aluno aprender a ler e escrever na idade certa muda toda a trajetória dele, né? Então, a gente olhar para isso, formar as nossas equipes para trabalhar com isso. Concurso público que a gente fez, a gente nomeou mais de 90 professores, né, prefeito? Isso é muito importante também, porque tu tem as equipes dentro das escolas, o quadro acomodado, tu consegue atender. Fila de espera praticamente a gente não tem mais na educação infantil. Com essas ampliações, com essas construções, a gente vai conseguir atender mais e melhor. Então, a gente tem avaliações positivas, com certeza, de toda essa caminhada. Sim, dava para fazer mais, né? A gente sabe que a gente podia ter feito mais. A gente precisa de uma equipe maior, talvez na Secretaria de Educação, para conseguir pulverizar mais isso, né? Esse é um pedido que a gente sempre faz e não é que o prefeito diga que não, ele não diz isso, né? Mas a gente tem uma limitação também, porque para a gente ter na Secretaria de Educação, a gente tem que tirar de sala de aula, e daí eu abro um furo na sala de aula. Então, todo esse cuidado a gente tem também, porque a prioridade é atender o aluno, né? Então, a gente sabe que aí a gente tem 2026, 2027, ainda 2028, para fazer muitas coisas, e muita coisa boa vai acontecer, inclusive aqui nesse espaço. A Stephanie falou das vagas de creche, né? No passado, né? Era quase que nas campanhas políticas se falava direto nisso, né? A reclamação diária. Quando a gente assumiu, a gente tinha mais de 400 crianças na fila de espera. Hoje, Gabi... Situações pontuais, talvez, né? A gente tinha muita gente no balcão pedindo. Isso também foi outra coisa. Olha, a gente nem lembra de tudo, né? A informatização da inscrição, né? A família não precisa mais vir no balcão da secretaria para solicitar a vaga. Ela faz da casa dela, né? E isso a gente tinha muito gente lá brigando para conseguir vaga, né? Hoje não precisa, tem vaga para todo mundo. Às vezes as famílias estão na fila de espera porque elas querem esperar ou a criança crescer um pouquinho mais, ou tem um vô, um tio que vai ficar, enfim, é um problema que está acomodado. Zerar a fila, a gente nunca vai zerar, porque sempre tem criança nascendo, ainda bem, né? Mas a gente consegue acomodar todo mundo. E gente vindo morar para Encantado também, né, de outros lugares. Gabi, educação infantil, a Stephanie fala bastante, vocês falam muito nessas novas abordagens que foram implantadas aqui nas questões pedagógicas de Encantado.
que já deu para perceber de avanços também no comportamento das crianças, no entendimento dos professores, das próprias famílias? Então, a gente vê assim as escolas fazendo as mostras, né, de trabalhos no final de ano, geralmente, e a participação das famílias também vem crescendo muito nesses momentos. Então, é bem interessante, é significativo, é a comunidade se envolvendo no protagonismo e no trabalho, né, percebendo que essa criança está na escola, mas essa família também precisa estar. Então, a abordagem, ela consegue fazer esse vínculo e essa construção. Então, a gente tem agora, as escolas estão no período de recesso, né? 2 estão abertas, atendendo a colônia de férias, as famílias que têm a necessidade de trabalhar, né, e deixar os seus filhos lá. Dia 2 de fevereiro, elas retornam, e aí, ao longo do mês de fevereiro, nós teremos a formação, né? Durante todo esse mês, os professores, as famílias também vão ter oportunidade de estar envolvidas nesse momento de diálogo e vivências de Reggio Emília, em parceria com a Rede Solares, com também a gente tem a Ana Fausta, que participa bastante, né, nos apoia, ela é representante da rede aqui no Rio Grande do Sul, então nós teremos essa formação mais específica para os nossos professores da rede da educação infantil, todos que trabalham vão ter essa oportunidade de estar aqui no Hub e vivenciar diálogos, vivências, mostras de trabalho, e nessa mostra também vai aparecer muito do que acontece de diferente nas escolas a partir dessa formação que elas vêm tendo, né? De trabalhos, de diálogos, de construções entre as crianças no próprio ambiente escolar, porque a gente acredita no protagonismo deles desde criança, né? Desde pequenininhos, lá do berçário. Então, lá já eles têm que começar a construir o espaço deles, a ajudar, a organizar, né? A pensar os ambientes, e quando eles vão crescendo, isso vai só aumentando e vai tornando eles ampliando, né, essa visão de escola, de casa, de bairro, de município, para acontecerem as mudanças mesmo gerais, né? Nós temos falado muito aqui no Grupo A Hora desse tipo de assunto, por exemplo, Reggio Emília, né, é uma referência mundial em educação, né, da Itália, cidade italiana, e está aqui dentro das escolas de Encantado, né, daqui a pouco a família que está em casa ouve falar, nem se atenta muito, não faz ideia do que é, mas a transformação que isso provoca no desenvolvimento dessa criança. Isso, vai desde a criança aprender a ter autonomia para se alimentar, no uso do banheiro, na organização do espaço da sala de aula, quando acorda, recolher o seu lençol, o seu colchão, cuidar do seu travesseiro, dos seus pertences. Isso parece pequeno, às vezes parece pouco, mas é o fundamental, né? No início da organização deles, da vivência coletiva, de compartilhar o espaço das salas de aula, de saber que a ação que eu tenho vai refletir em alguém, né? Porque eles vivem no coletivo já, né? Desde pequenininhos. Então, tem tudo isso, né? Que as professoras vêm trabalhando com eles. E a gente fica muito feliz, assim, muito orgulhoso, né? Porque a gente tem uma representante dessa rede, que é a única rede autorizada por Reggio Emília, né? A sede lá na Itália. É a única rede autorizada no Brasil a trabalhar essa abordagem. E a representante do Rio Grande do Sul é encantadense, né? Que é a Ana Fausta. Trabalha com a gente, está dentro das nossas escolas já há 2 anos, né? Está entrando no 3º ano aí de trabalho com os nossos professores. Então, a gente vai consolidando isso, né, Diogo? É uma construção, é uma mudança de cultura. Sabe, Diogo, que tem uns detalhes, né? Que como a gente sempre começou a trabalhar a educação num sistema de nós temos que apresentar isso para a comunidade tem que se pertencer, tem que participar. Às vezes a gente esquece de divulgar tanto quanto merece, né? Ou tanto quanto a gente poderia divulgar ou comentar isso. Que tu colocasse aí, mas o que é isso, né? As famílias em casa, muitas delas não sabem o que isso está trazendo naquele momento de benefício, mas ao longo do tempo isso vai demonstrar a mudança nas crianças, né? Dos alunos que estão dentro da sala de aula. Então essas situações que a gente se cobra muito às vezes, mas por que a gente não divulga mais, né? Divulgar no sentido assim de dizer para as pessoas, olha o que nós temos em Encantado.
Então, também a gente faz essas leituras. Esse ano de 2025 também foi para fazer isso, se organizar em algumas coisas. Pô, mas olha só o que a gente tem encantado em todas as áreas. Tu vai na educação, tu vai na saúde, tu vai na obra, tu vai na agricultura. Tu tem isso, às vezes as pessoas dizem, mas o turismo... Sim, porque o turismo é o que aconteceu mais recente, né? O Cristo. Mas olha quantas coisas que nós temos em Encantado, que a gente está fazendo diferente e que está impactando a vida das pessoas, né? Dentro da sala de aula. O que está se trazendo agora vai mudar a vida das crianças. Vai mudar sobremaneira tudo que está se pensando e vai ser construído daqui para frente. Então, essas são algumas situações que também a gente tem que começar a fazer com que a nossa comunidade enxergue mais essas situações, né? E também, quando a gente começou, que era a colônia de férias, né? Que com o passar do tempo a gente adotou a colônia de férias, no primeiro ano, no final do primeiro ano, foi uma situação assim bem complicada, porque para as creches, e nós avisamos, né? Assim que a Stephanie entrou de secretária, que foi na metade do ano de 2020, 21, é isso aí, foi 21, a gente já começou a preparar, nós vamos parar, todas as creches tem que ter um período das crianças ficarem em casa, né? E nós, né, fazendo com que elas deveriam ficar em casa. Mas foi uma situação muito complicada e nós também tivemos que reavaliar isso tudo. Sim, a gente entende, a gente gostaria de que naquele momento as crianças ficassem em casa com a família, na convivência com os pais, com os irmãos, mas também nós temos que compreender que Encantado está numa situação de crescimento, de desenvolvimento, né? Falta mão de obra, então tu não pode deixar, tu tem que dar uma nivelada, né, nessa necessidade e na nossa possibilidade. Tanto é que esse ano, o ano passado também deu muito menos, e esse ano não teve problemas. As famílias já vão se adaptando, já vão se organizando, né? E a Stephanie sempre me dizia, mas prefeito, a gente já no início do ano a gente encaminhou. Quando começou o ano letivo de 2025, já manda o calendário do ano todo e já tem lá, né, os períodos que vai ter os feriados, né? E também o período de férias de todas as creches, mas a gente deixa, esse ano foi 2 que estão à disposição. E é bom isso, porque conforme vai avançando as famílias, né, as comunidades, a nossa comunidade, os pais vão compreendendo da necessidade que tem que ter isso. Lília, o ensino fundamental, como é que acolhe já essa turma que vem dessa base aí toda que a Gabi fala, de autonomia, de experimentar, de conhecer? Como é que tu percebes também esse acolhimento já no ensino fundamental? Sim, Diogo. Então, a gente vê muito disso, desse preparo da educação infantil reflete muito lá no ensino fundamental, né? Desde a alfabetização, né? Que a meta do município de Encantado, então, é alfabetizar os alunos ao final do primeiro ano. E a gente já está colhendo esses frutos, né? Então, desde esse trabalho que é feito na educação infantil, né? Isso reflete muito no ensino fundamental, esse protagonismo, né? Essa autonomia das crianças, né? Então, porque a alfabetização não começa só lá no ensino fundamental, começa na educação infantil, e esse resultado a gente colhe, sim, no ensino fundamental. Então, como esse ano a gente já quer também, tem uma novidade também Encantado, que é a ampliação do currículo, né? Que é a computação. Temos aberto também um processo seletivo de computação, professor de computação. Desde 2023, nós temos o projeto Encantado Aprende Mais, né? Com o letramento em programação com 4º e 5º ano. E este ano, então, a gente vai inserir desde o pré-B até o 9º ano, então, a computação, né? Eles terão, então, a computação desde o pré até o 9º ano. De 6º ao 9º ano, será que nesse espaço, no Hub, no turno inverso, os alunos vêm para cá, no contraturno, para ter, então, a computação aqui nesse espaço, né? Utilizando todo o Hub aqui. E de pré até o 5º ano, então, é na escola que será feito e de forma transversal, né? O professor titular mesmo fará esse trabalho da computação com os alunos. Vou inserir já os alunos nesse ambiente da computação. Sim, também. Isso a gente vai inserir já nesse meio, né? Os alunos, então, na computação. Isso foi uma alteração na base nacional curricular, né, Diogo? Aconteceu em 2024, né? 2025, então, foi homologada a legislação, se confirmou, então, que os municípios deveriam se adequar,
A gente já tinha, como a Lili disse, desde 2023, o Encantado Aprende Mais já previa o letramento em programação, era esse o nome que a gente tinha e era isso que trabalhava com os alunos, que era uma parceria nossa com a Atitus, a Universidade de Passo Fundo, né? Eles não tinha custo para nós, era um projeto que eles tinham dentro da universidade e como o prefeito disse, né? Encantado tem sido escolhido e chamado para participar de muitos projetos e esse da Atitus era um que eles vieram, né? Eles deram toda a formação. Sim, ofertaram para Encantado então se dispôs, né, a participar do programa, né? A gente sempre tem interesse em novos projetos e quando a gente é escolhido, sim, a gente é prontamente já aceita, né? Tudo que é ofertado para o município, a gente com certeza sempre não sabe dizer que não, né? A gente é bem-vindo sempre. Então a gente também abraçou esse projeto e Encantado então deu início ao Let Prog, né? Com as uma quarto e quinto formatura, ano. né? Isso. Levamos ele se formar lá em Porto Alegre, na sede da universidade. Então era um projeto muito bacana. Só que o ano que vem ele precisa ser ampliado. Ano que vem não, né? 2026. Já estamos em 2026. E essa ampliação também começa na educação infantil, nas EMEIs, né? De uma forma desplugada, né? Então, não tanto com computadores, essa é a metodologia que vai ser trabalhada nesse sentido. É o pensamento computacional. Isso, esse é o pensamento, né? E aí, lá no ensino fundamental, a gente começa, sim, a inserir eles com os computadores, Chromebooks, né? Tablets, né? Então, essa inserção nesse meio também, né? De robótica. Sendo obrigatório, né? Sim, aliás... para a gente ter uma ideia, porque a gente ouve durante o ano, por exemplo, Encantado está no Instituto Caldeira, veio o pessoal do Lehman para cá, tem esse projeto aqui. Vocês circulam muito já nesses ambientes, como o prefeito disse, maiores, né, cidades maiores, com projetos maiores nessa área da inovação, da educação. Com quem que a gente está conversando hoje? Para quem está nos acompanhando, tem a dimensão de como Encantado chama a atenção também dos outros. Olha, Diogo, eu até às vezes me perco de tanto projeto que a gente participa, né? Então, hoje a gente está com o Centro Lehman, que é um braço do Instituto Lehman, na formação de líderes. Então, Formação de líderes aí. Formação de líderes para a educação, né? A primeira formação que eles fazem são 2 grupos, tá? Um é só com as capitais do país, do Brasil, todos os municípios que são capitais fazem essa formação, secretário de educação e prefeito. E aqui no Rio Grande do Sul, então, são 10 municípios que estão participando, né? A maioria ali da região metropolitana, com exceção de Caxias do Sul, tem um porte muito maior que o nosso, e Passo Fundo, né? E Encantado. Os outros 7 municípios são da região metropolitana. Então, a formação começou comigo e com o prefeito, né? A gente participou da primeira fase ali. Teve continuidade com a equipe da Secretaria de Educação e hoje a gente já está na parte de formar os gestores das nossas escolas, tá? Então, uma abordagem bem dinâmica, assim, pensando em resultado para a educação. A gente está no Mega Edu, que é abriu um edital através da Embaixada do Reino Unido, né? Eles estão patrocinando esse projeto e é um programa de conectividade. Então, eles vieram para Encantado. Encantado foi a única cidade, são 15 municípios no Rio Grande do Sul. O único município que eles vieram presencial foi Encantado. Eles vieram em novembro, né, gurias? Foi um pouquinho antes de inaugurar o Hub, a gente recebeu eles aqui. Eles estão fazendo a avaliação da nossa conectividade, da estrutura das nossas escolas, e a formação dos professores inicia nesse ano de 2026, são 18 meses de projeto. A gente está com o Gestão Presente, que é um sistema do governo federal. Também 15 municípios, 5 aqui do Rio Grande do Sul foram escolhidos para ser piloto, né? E Encantado é um deles, que é um sistema de gestão nacional. Então, a ideia do governo federal é unificar a base de dados da educação. Para nós, isso é muito importante, principalmente porque a gente tem recebido muita gente de fora. Então, tu recebe o aluno lá de Roraima, né?
Então ele vem sem saber, a família não sabe que série que ele tá, que turma que ele tá, que anos que ele concluiu. Então, ter um sistema onde a gente possa buscar essas informações a nível nacional para nós também é muito importante, porque isso é um quebra-cabeça para nós. Então, nós estamos participando desse também. O que mais, gente? São 5, falei 3. Ai, meu Deus, já nem me lembro mais. O Get Edu, boa, também, a gente também está participando, que é em parceria com a Google, né, Google for Education. E temos muitos projetos, né, a gente está sempre buscando, eu faço parte da Undime, entrei, fui escolhida aqui na região para representar os secretários de educação na estadual, que é uma organização dos dirigentes municipais de educação, porque a educação tem pautas muito importantes, então é uma organização muito estruturada, e eu represento a região aqui do Vale do Taquari, né, a MAT e a ANVAT. Isso também é importante aqui para nós do Encantado, mas é importante para todo o Vale, porque a gente leva as boas ações aqui da nossa regional para a estadual, tanto que vamos sediar a primeira reunião do ano da Undime estadual, vai ser aqui em Encantado, no final de fevereiro. Somos o primeiro município a receber essa reunião descentralizada também. Ela vai sair da sede, que é dentro da FAMURS em Porto Alegre, para o interior, e nós vamos ser o primeiro município a receber essa reunião. Sem contar a proximidade com grandes organizações privadas também, né, que já conhecem esse plano que vocês têm, né? Sim, Gerdau, professor que tem formação em Harvard, que está aqui uma vez por mês, pelo menos. A gente conversou bastante já com ele, que é o Rafael. O Rafa, isso. O Ardengue, que trabalha diretamente com as EMEFs, né? Ensino fundamental, né? Como tem a Ana Fausta, que trabalha nas EMEIs, na educação infantil. E faz imersões na Itália. Rafael, isso. Então, a gente tem o Trilhas RS, que é o que conseguimos a biblioteca aqui do Centro de Inovação, né? Também é um edital que a gente participou. O próprio Regenera RS é outro programa que a gente está inserido, e tem agora a fase 2 do Regenera, que a princípio nós vamos participar também. Então são várias ações, Diogo, que todas essas pessoas que a gente vai se conectando, que vai trazendo para Encantado, que vai conhecendo o nosso município, que vai se encantando pela nossa educação e pelo trabalho que a gente faz, é que vai dando esses resultados e abrindo essas portas para nós, que são muito importantes, porque a gente consegue conhecer outras metodologias, outras formas de agir e trazer para cá também o que é bom, porque a gente não precisa inventar a roda, né? A gente precisa se inspirar e adaptar para a nossa realidade e para a cultura do nosso município. E isso, né, Stephanie, é meio que as coisas acabam se conectando, né? Porque hoje é muito conexão, né? Todo mundo, precisamos se conectar. E tu traz uma pessoa, a gente trouxe o Paulo. Aí, a partir do Paulo, vieram tantas outras conexões. E é uma coisa assim, meio que natural da nossa característica. O Paulo vai viajar, né? Ou tem outras empresas e atuações. Encantado tem isso, quem sabe. Então, todas as oportunidades vai trazendo. O Rafa é a mesma coisa, né? Também, então, tem todas essas vinculações. E isso me chamou a atenção quando nós estávamos em Minas Gerais, agora, no ano passado, que nós fomos em Santa Rita do Sapucaí, né? Que é o maior ractal das Américas, realizado Vale lá. do Silício Brasileiro, Vale do Silício Brasileiro. E aí, conversando lá com o prefeito, o secretário da Educação, mais o representante do Estado de Minas Gerais, e eles dizendo, não, porque nós contratamos um profissional via Sebrae, ele até é gaúcho, né? Foi isso, aquilo, e eu disse, mas é gaúcho? Tá, mas então como é que é? Não, então, fulano e tal. Disse, cara, o cara que tá dando assessoria para nós. Era o Ardengue. Era o Paulo Ardengue. Então, tu vê, o Paulo Ardengue está prestando serviço para nós aqui em Encantado, né? Um parceiro nosso, mais do que prestar serviço, é um grande parceiro do município, abre muitas portas para nós nesse contexto todo. E aí tu vai lá em Minas Gerais, né, para ver algo que tem totalmente diferente, tu chega lá, os caras dizem, nós estamos pegando o case que tem lá no Rio Grande do Sul, que é o fulano que presta serviço, que está junto conosco aqui. Então, essas conexões são muito importantes. E acaba atraindo isso, né? Consequentemente, as pessoas que vêm, tantas outras que vieram junto e nesse contexto do Paulo, do Rafa, eles acabam sugerindo, indicando, né? Encantado tem pessoas lá que querem fazer a diferença. Então, vamos
oferecer os produtos que É a tem. velha história, junto dos bons que se fica melhor, né? E acho que nisso nós estamos bem servidos aí. Se fala muito na educação aqui de Encantado e desde do pacto, né? A questão do empreendedorismo, de formar talentos. Eu lembro de umas frases do prefeito lá atrás, quando instalou a educação integral em algumas escolas. O soninho é bom, mas não é só soninho de tarde, né? Tem que ter atividade e tal. E aí vieram os makers, vieram outras atividades nessa questão voltada para empreender, para criar a cultura do empreendedorismo. Como é que está isso, hein? Já temos bons exemplos aí de talentos que estão se formando dentro das nossas escolas? Temos sim, Diogo, e eu acho que isso é outra coisa que a gente acaba não falando tanto, né? Eu acho que a ampliação do tempo do aluno na escola, ela é muito importante para nós, né? E ela precisa ser feita de forma qualitativa, né? E isso a gente tem feito com a parceria com a Rede Calábria, né? Nas escolas de ensino fundamental, nas 3 que a gente tem, hoje são 550 alunos atendidos, né? A gente vai ter teve uma mudança na legislação, a gente vai se adaptando a essa mudança também, né? A legislação hoje diz que a matrícula integral ela tem que ser obrigatória, não mais opcional, né? É um programa do governo federal, um programa do governo estadual. O governo estadual vem fazendo a integralização das escolas de ensino médio, né? Quer que o aluno fique mais tempo dentro das escolas de ensino médio, e a gente já tem isso aqui em Encantado e vai adaptando o que a gente tem hoje, né? E essa questão do empreendedorismo, a gente vê nas ações que são feitas dentro do Maker, né? Na produção de um podcast, por exemplo, como esse aqui que a gente está fazendo, né? Os alunos também têm isso dentro das escolas e vai despertando neles, porque hoje muitos deles sonham em ser digital influencer, youtuber, a gente sabe que nem todos vão conseguir, mas isso já vai abrindo a visão de mundo deles, né? A própria oficina de sabão, né, que eles têm dentro das escolas, essa visão já de sustentabilidade, de meio ambiente, que a gente vai plantando neles. Então, várias dessas ações, elas vão instigando eles a pensar diferente e pensar o que eu vou fazer quando eu sair daqui, né? E um outro ponto que a gente traz, a busca pelo ensino médio técnico dos nossos alunos. Isso é uma crescente, a gente vem percebendo essa crescente nos últimos anos, tá? A gente tem aqui próximo a Encantado, e é uma missão nossa também tentar trazer para cá, o prefeito já desafiou nós para isso, né, que é o Instituto Federal, o IFSU, né, que tem um ensino médio técnico, né, então os nossos alunos vêm, esse ano acho que foram 6, 7 aprovados no ensino médio técnico, em administração, em eletrônica, em engenharia de computação, mecânica. Esperto é Venâncio? Não, Lajeado tem. Lajeado. Lajeado. Tem vários alunos, né? Turmas do ano passado, já que se formaram no 9º ano e ingressaram então na IFSU para fazer então o técnico lá, né, ensino médio. Isso. E é um despertar do ensino fundamental. Tá? O adolescente ter a noção de que depois do 9º ano ele pode escolher uma carreira que já vai, uma formação que já vai lhe dar uma carreira, que é o que a gente fez. Preparando para o mercado de trabalho, né, Diogo? Isso, quando a gente escolhe o magistério, né? Aqui em Encantado, no Scalabrini, a gente tem o curso normal, a gente tem um magistério que forma professores, que é importantíssimo e precisa crescer, né? E esse trabalho de plantar isso, de incentivar os alunos já no ensino fundamental a buscar essa formação técnica, a buscar um direcionamento para o ensino médio, para terminar o ensino médio já com uma formação, é muito importante. Hoje eu acho que lá no IFSU em Lajeado, trabalhando nisso, estudando com essa formação, a gente tem em torno de 15, 16 adolescentes de Encantado. Então, nossos alunos são destaques na IFSU, né? Se destacam, né? Porque faz um processo seletivo, é uma prova que tu faz, né? E aí, a partir disso, tu ingressa ou não, né? Na IFSU, né? E nós temos vários alunos, então, que conseguiram ingressar lá. E a nossa ideia é talvez trazer isso para Encantado, ou através do IFSU, que a legislação é um pouco mais complicada
para eles virem, eles precisam de uma estrutura específica, mas a gente tem outros ensinos médios técnicos que são ofertados que talvez a gente pode estar trazendo para Encantado, como o SESI tem a escola de ensino médio do SESI e outras instituições que daqui a pouco a gente pode estar agregando, e o próprio Estado, o governo do Estado, pode inserir dentro do Scalabrini outras formações de ensino médio técnico, já que o município, os adolescentes daqui, estão demonstrando interesse por isso e estão buscando em outras cidades. Então, eu acho que é uma chave que a gente está virando para essa questão de desenvolver o empreendedorismo. Prefeito, e tudo isso que a gente fala agora está dentro de um contexto de cidade que também precisa se desenvolver, né, acompanhar daqui a pouco esses movimentos que a educação está fazendo, porque certamente chama a atenção de outras pessoas, vem mais pessoas morar para Encantado, daqui a pouco se sentem atraídas por essas ações que são desenvolvidas aqui. O senhor lançou, através do seu governo, o Pensar Encantado 2050. Como é que se posiciona tudo isso dentro desse contexto de educação e de desenvolvimento de cidade? Bom, o pensar está dentro da educação, né? Digamos assim, está num contexto da educação. Nós temos a Secretaria da Educação, né? O Centro de Tecnologia e Inovação está dentro da educação, né? O Pensar Encantado passa pela educação, né? A Stephanie está sempre conectada com o Pensar, né? E junto com outros atores, digamos, que a gente tem dentro da administração para pensar Encantado. E isso chegou um momento no passado que o pensar, a nossa ação de pensar, a gente faz automaticamente. Todo dia a gente vai, pensa, e diz, pô, mas por que nós não vamos então pegar o que nós temos e projetar para 2050? Essa que foi a ideia do pensar. E não tem como a gente falar hoje em pensar Encantado 2050 sem passar pela educação. Então, além da nossa intenção, da nossa vontade de passar pela educação, tem essa estrutura, né, do quadro, dessa estrutura administrativa nossa que acaba fazendo com que tudo saia da educação, né? Dentro do contexto da educação, muito pela essa ligação que a gente tem junto com a Stephanie dentro da educação, fazendo essa vinculação. Então isso é importante para nós. E a gente muda muito a nossa visão conforme a gente vai avançando. E muda a visão assim, de algo que nós fazíamos, né, com muita naturalidade há pouco tempo atrás, que a gente começa a se dar conta, poxa, mas nós podemos fazer de uma outra forma que dá mais resultado, né? O processo administrativo nosso interno, a prefeitura, era papel. E aí as pessoas, mas papel para economizar papel. Sim, tu economiza o papel, óbvio, economiza o papel, economiza a impressora, economiza a tinta da impressora, mas muito mais do que isso, tu começa a botar dentro da concepção da administração uma gestão mais moderna, mais eficiente, né? Então isso também a gente precisou passar um momento de compreensão dos nossos funcionários, né, das nossas secretarias, que a gente acaba modernizando tudo isso, né? Então é tudo jogo para nós, de uma forma ou outra, tu pode me fazer vários questionamentos, sempre, se não é de uma forma direta, mas indiretamente, a gente está vinculado como a gente vai mobilizar isso na educação também, tá? E talvez, Diogo, porque pela situação de que a gente falava, né, muitas vezes se falou e a gente tratou isso sempre com muita clareza, de que a gente está fazendo a educação para as próximas gerações, tá? Muito por causa disso também, né? E a gente tem um contexto político que de 2 em 2 anos tem eleições, esse ano vai ter eleição estadual, daqui 3 anos vai ter eleição municipal de novo, e tudo certo, e é assim que o sistema funciona. Mas nós conseguimos descolar isso, tá? Descolar a questão da educação desses movimentos políticos que tem, né? E, consequentemente, tu traz isso para a administração também. Hoje, se tu vai analisar, a administração de Encantado, de que partido que é? Eu tenho o meu partido, a Stephanie tem um partido dela, mas nós temos vários servidores que têm de vários partidos. Então isso nunca foi uma situação de não fazer parte de um governo, não fazer parte, não contribuir com esse governo.
E isso caracteriza esse contexto que a gente teve e foi criando muito pela educação. Então, sempre que a gente vai fazer, que a gente vai falar, isso é uma coisa que já está, se eu pudesse dizer assim, já está no nosso DNA. A gente nunca vai fazer nada que não possa, em algum momento dessa nossa trajetória, não vincular pela educação. Essa é uma cultura estabelecida e que certamente vai ter que ter uma continuidade, né? Independente de quem assuma o mandato. Por isso que a gente tem o plano, né, o plano de educação, E a município mesa de do Encantado, pacto. e a mesa do pacto, né, que ela é, e isso vai mudando, vai alterando, né, mas é uma lei com uma coluna mestra, tá? E ela pode sofrer algumas alterações, mas a lei está ali, ela está estabelecida, tu vai cumprir a lei com algumas situações, que daqui a pouco o próximo prefeito vai fazer algumas situações diferentes, mas se ele quiser mudar mesmo, ele vai ter que mudar a lei. E para mudar a lei, daí tem que passar pelo pacto, tem que passar pela Câmara de Vereadores. Então, por isso que a gente tem essa convicção de o que a gente está fazendo aqui é algo que vai ficar mesmo no município de Encantado para muitos anos, para mudar a nossa cultura, vai mudar a nossa cultura pelo que está acontecendo em Encantado, pelas enchentes, pelos deslizamentos, pelo setor econômico, o setor produtivo, pelo Cristo, mas daqui a alguns anos as pessoas elas vão lembrar que tudo isso tem uma conexão com a educação. E que as famílias, né, os alunos saibam aproveitar essas oportunidades, né? Não é qualquer cidade que daqui a pouco oferece esse espaço aqui, por exemplo, o Encanta Hub, oferece o espaço Maker, né? E quando tu entra no Maker, tu vê crianças de 9, 10 anos operando um robô, te explicando sobre circuito elétrico, algo que antigamente a mãe ia dizer, cuidado que dá choque, né? Eles estão lá com toda a segurança, sabendo criar e desenvolver. Tá bom assim, prefeito? Bom, muito bom, né? Agradecer, Diogo, a participação do Grupo A Hora nesses momentos aí que nós tivemos, de momentos difíceis, sim, que a região toda, que o estado passou, mas mais do que isso, né? Esses momentos de construção. É fundamental que a gente possa ter as nossas ações, né? Mas ele é diferente, o contexto que nós estamos trazendo isso. Tem a divulgação, tem a publicidade, mas é uma inserção, né, de um veículo, de um meio de comunicação dentro da educação. E isso transforma também. Tá? Então, esse alinhamento, essa conexão que tem para demonstrar, sim, que estão sendo feitas muitas coisas no município de Encantado, mas esse pertencimento, porque aí a gente consegue ter mais força para levar a mudança, a alteração, né, a transformação da cultura e, consequentemente, da história do município. Inspirar certamente outras cidades, né, que também olham para vocês. Gabi, obrigado pela participação. Quem Reggio Emília vem para cá, né? Quem sabe no futuro vocês vão para a Reggio Emília. Na verdade, elas querem ir Essa é a para Itália. expectativa. Então, contei. Olha ali, ó. Diogo, assim, ó. Tem imersões. É muito importante tu conhecer, assim, ó, na veia como funciona. O A gente prefeito disse foi- que não. Sobral, vamos para a Reggio Emília, então. Isso, a gente foi, conheceu Sobral, já voltou com outra, agora vamos pra Reggio Emília, né? Eu acho Certo. que Em maio tem uma imersão, tem, né? tem uns dias por lá. Elas sabem, eu nunca Vocês proibi. vão mesmo? O prefeito disse que nós vamos, né? Diogo, assim, eu nunca proibi, se querem isso, não tem problema nenhum. Todas elas são assalariadas, Com certeza. recebem bem pelo mundo. Falam italiano, né? Falam italiano, problema. então podem ir, providenciam o O passaporte. italiano, né? Por mim não tem problema nenhum, só tragam o conhecimento do É. nosso município depois. Compartilhar depois. Obrigado, Lili, pela participação. Obrigada, Diogo, pelo espaço, né? Por falar um pouco mais sobre a educação de Encantada. A gente fica muito agradecido. Com certeza. Stephanie, até mais? Até o mês que vem, né, Diogo? Temos a Mês que vem sexta tem mais. edição. O sexto episódio do Muito nosso bom, obrigado. podcast Encantado Educa. Você acompanha no YouTube do A Hora TV, também nas redes sociais da Prefeitura de Encantado. Lá estão todos os episódios, tem muito assunto bacana. E a gente volta no próximo. Até mais.